Pronto. Boa noite, gente. A gente vai começar o nosso segundo evento, né, do ciclo de palestra, que é estágio meu. Será que existe alguém mais preparado do que eu? E hoje a nossa convidada é a Ana Clara, e ela é psicóloga formada pelo FMG. Eu vou deixar você se apresentar, Ana Clara, e vou te passar a palavra, mas primeiro eu queria te agradecer. Muito obrigada pela disponibilidade, e por ter aceitado o convite. E aí, Ana Clara, a gente tem um chat, mas acho que você não consegue ver. Não. Mas sempre que as pessoas deixarem alguma dúvida, eu leio para você. E as pessoas podem levantar a mão também, se quiserem falar. Muito obrigada, Ana Clara, por ter aceitado o convite. Não, obrigada a vocês, gente. E desculpa a confusão aí, é porque realmente eu não tenho costume com o Teams, assim. Acho que é porque... gente, quando eu ponho no modo conferência, parece eu sentada numa escada. Não sabia disso. Deixa eu tentar achar um jeito aqui de colocar a tela para eu conseguir ver as pessoas. Pronto. Eu não tenho costume, né, de usar o Teams, porque eu não cheguei a pegar o EAD. Então, assim, eu ainda estou muito da época, assim, que as pessoas iam, sentavam na frente da sala e faziam uma conversa, sabe? Eu ainda não acostumei com essa nova tecnologia. Então, desculpa pela confusão. Eu fiquei só um pouco perdida, que eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu começo a falar alguma coisa, eu fico em silêncio, eu espero. Então, assim, graças a Deus resolveu o problema. Mas, primeiro de tudo, né, obrigada, meninas, pelo convite. Também fiquei muito feliz em saber, né, que a Érica lembrou de mim, que me indicou para eu vir falar um pouquinho com vocês. E de toda forma, assim, de verdade é muito bom, sabe? Mesmo que não seja um retorno à Fafiche de fato, que é onde eu estudei e tal, é o ambiente da psicologia, né? Tá conversando com o pessoal aqui. Aí eu ia dar uma sugestão, se vocês quiserem, de tipo, vocês ligarem também as câmeras de vocês. Assim, porque, né, tem aquela coisa que a gente sempre fala, os professores também reclamam, quando não tem ninguém olhando, assim, você vai falando, parece que você tá falando um pouco sozinho. E, sei lá, né, vai que eu faço uma piada, não vou saber se vocês riram, eu preciso desse reforço social para saber se eu sou engraçada, carismática. Mas, enfim, eu queria que vocês participassem também, para que fosse, de fato, uma conversa. Porque quando eu conversei com a Duda, né, lá na semana passada, se eu não me engano, ela me falou que a principal razão de vocês terem pensado nesse tema é justamente porque chegou a época aí dos estágios internos e externos, e todo mundo fica bem ansioso com isso. Na minha época, isso já acontecia, né? E imagino que tenha muitas angústias pessoais também. Não que a gente vai fazer uma sessão de terapia, não é isso, mas porque eu imagino que tenham coisas aí específicas, né, que vocês gostariam de perguntar, porque eu sei que também mudou bastante coisa na grade, mudou bastante coisa na forma como os estágios acontecem. Então, eu vou narrar um pouquinho da minha experiência, vou tentar fazer uma linha de raciocínio, né, para ter um sentido. Mas acho que é muito legal se vocês realmente participarem, assim, até para não ficar uma coisa maçante, sabe? Eu acho que alguém falar o tempo todo é meio chato, assim. Então, realmente podem aparecer, né, assim, da forma que vocês acharem melhor. Mas aí, vamos lá. As meninas me pediram para falar um pouquinho com vocês hoje sobre estágio e esse finzinho aí do ciclo básico, né? Que é mais ou menos do sexto, sétimo período, que é quando a gente começa a ir para os estágios. E aí, né, eu vou primeiro trazer um pouquinho do que eu conversei com a Duda, e depois, assim, quero realmente deixar livre, porque não sei se tem um único sentido sobre isso. Então, aí ela me pediu para contar um pouquinho minha trajetória dentro da psicologia e falar um pouco de como foi justamente essa fase de transição para começar a entrar no mercado de trabalho. Atualmente, eu estou formada, vai fazer um ano, eu formei no ano passado, e, enfim, é isso. O que acontece? Gente, eu entrei na psicologia foi em 2016, eu fiz o Enem de 2015, e desde que eu entrei na psicologia já existia um pouco essa mesma sensação de competitividade que todo mundo sempre vive falando a respeito, sabe? Na minha época já existia desde o primeiro período essa noção de que você precisava ter o RSG alto, que hoje eu acho que é NSG, se eu não me engano, que você precisava ter não sei quantos estágios para passar nas extensões mais disputadas, também nas ICs mais disputadas, e criava-se, assim, essa mesma fantasia, mesmo mito, né, do aluno estrela que fazia tudo, das pessoas que conseguiam manter ao mesmo tempo as matérias e tudo mais que é possível que o curso tenha a oferecer, né? E, enfim,
Eu sempre fui uma pessoa mais ansiosa. Então, no meu caso, eu também me sentia bastante pressionada em relação a tudo isso. Eu tinha uma ideia de que eu só conseguiria me colocar no mercado da psicologia se eu tivesse feito, assim, 300 mil coisas, meu currículo fosse extremamente extenso. E acho que foi isso que me guiou um pouco nesses primeiros períodos, assim. As coisas que eu fiz provavelmente são bem parecidas com o que a maioria de vocês fizeram. Então, acho que isso já é uma coisa importante para dar uma despreocupada, sabe? A minha experiência foi a seguinte: eu tentei fazer tudo ao mesmo tempo e, enfim, me encher de tarefas, enquanto eu tinha outros colegas que não faziam nada e tinha colegas que faziam o suficiente e no final todo mundo basicamente fez os mesmos estágios, todo mundo formou. Então, não fez uma diferença tão grande assim quanto a gente imagina. Nos meus primeiros períodos, as primeiras coisas que eu fiz foram atividades mais de iniciação científica. E eu acho que algo interessante de contar é justamente dos fracassos que eu tive ao longo desse tempo, sabe? Por exemplo, eu lembro que quando eu fui pela primeira vez tentar uma iniciação científica, quando eu fui pela primeira vez tentar um processo seletivo, eu não tive, assim, muito sucesso nisso, não. A primeira IC que eu fiz foi com a Marcela, não sei se vocês conhecem a Marcela Mansur, né, que é professora aí. E na época eu lembro que eu tentei outras coisas também, e eu cheguei lá já com uma certa frustração, porque eu pensei, poxa, eu não consegui nada, eu consegui foi isso aqui, vou ficar por aqui mesmo. E eu tinha tentado, por exemplo, uma seleção que eu lembro até hoje, assim, que foi tipo meu ponto baixo, sabe, no início da graduação, que era uma seleção que tinha 5 vagas e tentaram 8 pessoas. E aí, quando eles lançaram o resultado, eles chamaram 7 pessoas, eles só não me chamaram. Então eu falei assim, gente, é pessoal, sabe? O negócio foi comigo. E eu fiquei bem chateada, era uma extensão que eu queria muito fazer. Então, eu já cheguei um pouco triste, assim, para esse, né? E apesar disso, eu acho que foi o período que eu mais aproveitei da graduação e o lugar em que eu mais me encontrei. Então, a gente também tem que pensar um pouco nesse sentido, sabe? Quando eu comecei a ser lá na Marcela, eu comecei pensando isso, né? Que eu queria uma outra área completamente diferente. Só que eu cheguei lá e realmente vi coisas incríveis, assim. A vivência que a gente tem de iniciação científica, a vivência que a gente tem de pesquisa, ela é bem diferente, eu acho, de todas as outras oportunidades que tem dentro da graduação. Porque você não fica só ali no laboratório, né? Você consegue ir em muitos congressos, você consegue fazer vários cursos. A Marcela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mais capazes. E, enfim, eu também vi ali que eu aprendi muito em relação à postura, em relação ao profissionalismo, em relação a como ser autônoma nos meus próprios estudos. Então, eu tive ganhos muito maiores do que só a pesquisa em si, que também é legal e eu acabei gostando super de personalidade, perfeccionismo, essas coisas. Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto que eu mais vejo nos alunos. Essa coisa de passar muito rápido por todos os lugares e não realmente entender o que você está aproveitando dali. De ter uma noção de que você entra ali para você ter uma coisa no currículo, que foi talvez o meu primeiro pensamento, assim. Vou ter uma IC no currículo, isso vai ser legal. E, na verdade, você fazer 6 meses de C, por exemplo, é importante, vai para o seu currículo, mas não é uma coisa que você realmente se aprofunda. E a gente tenta, às vezes, estar em tudo ao mesmo tempo, e isso não permite que a gente conheça realmente dessa área, que a gente realmente faça um networking, que nós aproveitemos aquele saber, sabe? E isso não quer dizer que a gente não pode trocar, experimentar coisas diversas. Eu fiz muita coisa durante a graduação e eu não me arrependo nem um pouco. Mas é importante a gente pensar, né, em onde a gente quer estar. Tipo, qual que é a sua pretensão, qual é o caminho que você deseja dentro da psicologia, onde você quer chegar. Acho que quanto mais a gente tem bem definido o nosso lugar, mais a gente consegue se encaminhar. E isso também a gente vai fazendo por exploração, né? Você às vezes pode achar que você gosta muito de uma coisa e depois vê que não tem nada a ver. E dentre os meus amigos, eu percebo assim que as pessoas que hoje eu vejo como tendo mais sucesso na profissão, sabe, foram as pessoas que foram consistentes com elas mesmas e com os próprios tempos delas. Eu tenho uma amiga que ela hoje está concursada lá em Contagem e assim, eu considero que ela da nossa geração assim foi quem por enquanto, né? Porque tem pouco tempo que a gente formou. Quem está melhor nesse momento. E, assim, pode parecer que são coisas extremamente ligadas à sorte, mas não é só aleatoriedade, sabe? Essa minha amiga, eu lembro que ela sempre quis concurso, desde o início da graduação. Ela tinha essa certeza, assim, no coração dela, falava isso para todo mundo e tal.
E ela foi e começou a pautar a graduação dela nisso. Então, eu lembro que nos primeiros períodos estava todo mundo naquela coisa meio doida, assim, meio frenética, tem que fazer IC, sabe? Que acho que é o que todo mundo fala no início da graduação, que tem que entrar no laboratório rápido. E ela não teve essa mesma sensação. Ela foi e procurou qual laboratório teria mais a ver com as matérias que mais caem em concurso. E ela ficou tentando até entrar nele, então demorou um tempinho. E aí depois ela foi e tentou procurar a extensão que mais tinha a ver com o concurso que ela desejava. Aí ela foi e fez essa extensão. E ela ficava assim, sempre em uma única atividade, porque ela achava extremamente importante dedicar para as matérias. Então, sei lá, ela fez durante a graduação um IC, uma extensão e um estágio, que talvez para a maioria das pessoas seja uma coisa mínima, né? Pelo que eu vejo dos alunos hoje em dia falando e tal, parece que todo mundo faz um milhão de coisas. E não necessariamente é disso que você vai tirar o melhor resultado, sabe? Então, ela realmente se preparou, pensou onde ela queria chegar e conseguiu esse caminho. E eu vejo isso em vários outros colegas, em diferentes momentos, assim. Eu tenho um outro colega também, que ele fez tudo em neurociência, eu acho, quase a graduação inteira. No último período, ele decidiu que ele queria fazer coisas de Gestalt, assim, e ele foi e mudou o foco, né? Ele praticamente, assim, passou um ano, mais ou menos, assim, só estudando isso, ele conseguiu graduar e ir para essa área, sabe? Ele não necessariamente foi essa pessoa que teve o foco inicial, mas ele conseguiu dar um gás ali no final para poder se encaixar nesse lugar. E ele realmente teve mais dificuldade para passar nos estágios internos, ele teve mais dificuldade para conseguir um estágio externo, ele passou no André Luiz. Mas pelo menos, assim, ele tinha certeza ali de qual que era o objetivo final dele. Eu acho que esse é o mais urgente, assim. O que é que vocês de fato querem, sabe? Por exemplo, porque passar em um estágio interno é mais uma obrigação do que um objetivo. É uma coisa que você precisa para graduar. Mas não vai fazer muita diferença quando vocês forem para o mercado de trabalho, assim, se você fez o estágio interno de plano ou de ciclano. A mesma coisa, você ter feito muitas atividades de pesquisa é muito legal se você quer ir para a área acadêmica. Mas se você não quer ir para a área acadêmica, até que ponto isso vai ser uma coisa que é 100% necessária? Claro que é um saber, é um aprendizado a mais se a pessoa gosta, mas acho que às vezes a gente precisa pensar um pouco nesse sentido aí de se direcionar. Mas assim, eu posso contar um pouco mais dos estágios que eu fiz e acho que seria mais isso. Eu não sei o que mais eu poderia falar, por isso eu gostaria que vocês falassem também, né? Abrir esse espaço para pergunta, para trocar ideia e tal. Os estágios que eu fiz na minha época foram os estágios internos, acho que foi do Michael e da Vivi, e também eu fiz o estágio do Tribunal de Justiça e fiz o estágio do Hospital das Clínicas. E assim, são estágios muito legais, eu sei que a maioria das pessoas tem muita vontade de fazer vários deles, assim. E curiosamente eu demorei bastante para poder passar nos estágios externos. Eu fui uma das pessoas que deu uma atrasada, assim. Quando eu estava mais no início da graduação, já tinha esse papo que eu sei que tem até hoje, que você tem que fazer vivência, que se você não tiver estagiado antes do 7º período, né, que você é uma pessoa fracassada. Já tinha essa ideia aí na minha época, o povo falava isso mesmo. E aí, eu fui vendo que nem sempre assim. O estágio que eu fiz de vivência antes do 6º período foi com crianças. Eu fiz bastante coisa ligada à criança, porque eu tinha certeza assim, que eu queria trabalhar com criança, que eu ia ser uma psicóloga infantil, que ia ser maravilhoso, né? E que, enfim, eu ia ficar extremamente contente com isso, porque eu gostava muito dos pequenininhos e tal. E aí eu descobri, assim, duas coisas, né? Que eu não sou tão fã de criança assim, e que eu não sou tão boa com criança assim também. Inclusive, mudou várias decisões pessoais aí. Eu fui a companheira terapêutica de um menininho. E ele era a criança mais fofa do mundo, sabe? Se um dia eu for mãe, eu vou saber que ele é mais bonito do que meu filho, inclusive. Porque ele era muito fofinho. Só que é extremamente desgastante, assim, na minha visão, sabe? Eu achava muito cansativo, achava muito técnico. Criança dá bastante trabalho, você não pode ficar desatento por nenhum momento. E aí eu fui vendo que, nossa, não é para mim. Tem gente que ama mesmo, assim, que se adapta muito, mas não era para mim. Então, eu cheguei ali mais ou menos no 6º período, meio assim, gente, eu fiz tudo com criança, e eu não gosto de criança. E agora, o que eu faço, né? Tô ferrada. E aí eu passei nos estágios da Vivi, do Michael, na época ainda existiu da Vivi, de análise do comportamento. E eu sabia que eu gostava do meu laboratório, né, lá da Marcela, que eu fiquei muito tempo, e foi uma das minhas melhores experiências, assim. E também eu não tinha feito esse tanto de coisa diferentona, extraordinária. Eu tinha tido uma trajetória grande no laboratório, era isso.
E eu consegui só com isso passar no estágio do Maicon, passar no estágio da Vivi, porque acho que o que fez a maior diferença não foi nem essa questão do que eu tinha no meu currículo, foi mais a questão de o fato que eu participava das aulas, de que eu era atenta, que as coisas que eu fazia, né, que eram do laboratório, eu fazia com qualidade, estava apresentando trabalho, estava ajudando em produção científica, né? E isso talvez conte até mais do que você fazer um monte de coisa diferente, porque fica uma trajetória meio confusa. E eu fui conseguir passar nesses estágios e ótimo, né? Tudo certinho. Aí os externos que foram o maior sofrimento, assim. Eu acho que eu mandei por quase um ano, mais de 1000 currículos, sabe? Eu mandei muito currículo. Eu tinha pouquíssima experiência de RH. Eu tinha feito só, acho que um semestre de RH júnior, assim, e saído, sabe? Porque eu não tinha gostado e tal, não sou tão fã de RH. E, enfim, né? Eu fui tentar com um negócio de 2016 arrumar um estágio em 2018, 2019. Então ninguém me queria, sabe? Eu mandava o currículo a rodo, ninguém me chamava. Eu ia nas entrevistas assim, e a pessoa perguntava: me conta mais essa experiência da RH. Eu falava assim: fiquei 6 meses. A pessoa: entendi, muito obrigada, boa sorte, né? Não dava muito certo. E aí eu fiquei super frustrada e eu ficava muito nessa dúvida, falando: gente, será que eu não vou graduar? Porque eu sei da RH? Será que é tipo um karma que eu deveria ter ficado lá mais tempo, sabe? E foi aí que eu descobri que existiam esses estágios que eram estágios de concurso, né? Eu nem sabia direito que existia o TJ e também tem o CRP que tem essa mesma coisa. E eu coloquei esse foco, assim, eu falei, eu vou passar no estágio TJ e CRP. E porque senão também não ia formar, entendeu? Então, assim, não era só porque, tipo, eu sou determinada, porque não, eu preciso mesmo para poder me formar. E eu comecei a estudar e correr atrás e tal. E eu tinha essa mesma impressão, que tinham colegas meus que tinham feito coisas de jurídica desde o primeiro período, que eram extremamente competentes nisso. E eu, assim, aparecia ali nos 45 do segundo tempo, querendo entrar na área, era uma coisa meio absurda, né? Assim, as pessoas, meus amigos na época, até falavam assim: amiga, o que você está gastando seu tempo, sabe? Vai tentar arrumar um estágio de TCC, vai tentar arrumar um estágio no Detran, de avaliação psicológica. O que você está inventando de mudar totalmente, né? Principalmente porque me diziam o seguinte, que no TJ, no CRP e tal, no HC também, eram estágios da psicanálise. Que eu acho que tem muito essa ideia, né? As pessoas confundem área de atuação com abordagem. Então, por exemplo, as pessoas falam, HC é psicanálise. Você atuar em escola é social histórica. Você atuar em hospital, você tem que ser da psicanálise ou da Gestalt. Então, tinha muito esse papo, assim, de que eu não poderia, com a minha abordagem, né, que era da TCC e comportamental e tal, entrar num lugar de pessoas da psicanálise que eu estaria, enfim, traindo meu movimento, né? Acho que ainda tem essa briga de abordagem aí. E eu nunca acreditei muito nisso. E eu percebo que não é uma coisa que a gente deveria levar tão a sério. Esses lugares, né? Eles de fato vão ter orientadores que vão seguir uma linha específica. Minha orientadora do HC era da psicanálise, meus orientadores do TJ também. Mas, ao mesmo tempo, você pode aprender muito sobre a atuação naquela área e depois que você forma, você atua com a abordagem que você quer, sabe? Porque aí você não vai precisar mais de supervisão e tal. A não ser, tipo, por fora, né? Tô falando assim, direto o tempo todo, como estagiário, né? E aí eu fui, tentei, e eu passei no TJ, né, na prova, e também passei no CRP, que foram as duas que eu tava estudando mais, me esforçando mais e tal. E no HC também foi uma seleção externa que teve durante um tempo, porque antes não era um estágio interno, né? Na verdade, era um estágio interno, depois virou um estágio externo, agora é de novo um estágio interno, se eu não me engano. E também, assim, foi uma coisa que foi sendo construída, sabe? Eu passei no HC depois que eu já tinha passado no TJ e depois que eu já tinha passado no Maicon e na Vivi. Então, eu consegui passar lá por ter começado a construir isso antes, assim. Então, também é um ponto que eu acho importante, da gente não se sentir muito acuado pelas pessoas que já fizeram muitas coisas. Porque na minha época, quando eu estava procurando estágio para o TJ, já tinha colegas que tinham feito 4, 3 estágios. Eu só pensei assim, eu preciso de uma primeira oportunidade, e essa primeira oportunidade vai me dar um impulso para conseguir outras melhores, né? E acho que foi essa coisa que faz a maior diferença. Também o fato de eu ter tentado, sabe? Na época que eu tentei TJ, acho que todo mundo tinha certeza que eu não ia passar. E mesmo assim, eu fui e deu certo.
E eu vejo isso com vários colegas meus. Eu tenho vários colegas que tentaram estágios internos concorridos e bateram ali uma empatia com o professor e passou. Eu tenho colegas que tentaram estágio de RH, nunca tendo feito nada de RH, diferente de mim, eles tinham cara de RH e aí eles conseguiram passar. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela, no último período, ela tinha feito tudo no mesmo laboratório que eu. E também fazia tudo de avaliação psicológica e neuropsicológica. No último período, ela resolveu que ela queria ser terapeuta infantil, assim, do nada. E ela tinha aquela certeza muito forte para ela atrasou um pouco o curso e hoje que ela formou, ela trabalha como terapeuta infantil, ela tem uma rendinha ok, sabe? Que ela consegue se manter, ela vive sozinha. Então, acho que é só isso, assim. A gente também tem que ter paciência com a gente, um pouco de autocompaixão com a gente, sabe? Porque a gente, às vezes, olha o nosso sucesso muito em comparação com os colegas. E eu, pelo menos, eu tinha uma tendência de me comparar com os colegas que estavam bem na frente. Pessoas que já estavam bem-sucedidas, pessoas que já tinham feito vários estágios, ou até pessoas já formadas que trabalhavam, e eu ficava me sentindo mal em relação a elas. E hoje eu vejo assim, calma, a pessoa com quem eu posso me comparar sou eu, é a única pessoa que teve a trajetória parecida, que teve o mesmo estilo de vida, os mesmos obstáculos e todas essas coisas, sabe? Então, ao meu ver, o que fez diferença para todo mundo que eu conheço foi realmente essa paciência consigo. Porque até que ponto faz diferença você formar rápido? Até que ponto faz diferença você ter passado por vários lugares se você não fez nenhum ninho em lugar nenhum, sabe? Na vida pós-formada também, eu sempre gosto de falar assim, que a gente não morre, sabe? A gente não termina o quinto ano e aí acabou. Sua vida já era, você não pode fazer mais nada, não tem mais como correr atrás. Existe muita oportunidade lá fora, existe muita coisa além da UFMG, apesar daí ser um porto de saber enorme. Eu tinha uma supervisora que ela sempre dizia que a UFMG é um lugar jovem. Que não porque as pessoas são jovens, mas porque é um lugar que está sempre cheio de ideias novas, que está sempre nascendo novos saberes, que está sempre tendo oportunidades diferentonas, assim. Eu sei que hoje em dia tem um monte de liga na psicologia, na minha época não tinha nenhuma. E ao mesmo tempo que a UFMG ela é esse lugar incrível, existem vários outros lugares incríveis para explorar e você não corta o vínculo 100% com a UFMG no momento que você forma, sabe? Você consegue construir coisas muito legais e continuar tendo contato com as pessoas que você teve contato, continuar tendo oportunidades aí dentro. A gente se desespera muito porque parece que tem que caber tudo dentro de 5 anos. Mas nós temos muito mais que 5 anos, sabe? Assim, se você for seguir como psicóloga, assim, no Brasil, que a gente não aposenta, sabe? Você vai ficar aí trabalhando até uns 90 anos. Então, assim, você tem muito tempo, todo o seu tempo de vida. Na verdade, a expectativa de vida ali é uns 70, 80, mas, enfim, você ainda tem uns 50 anos aí para aprender pra caramba sobre psicologia e se colocar no mercado. A questão é muito aquilo que a Érica sempre falava, né, nas aulas, e eu acho muito legal, eu levo muito para a vida essa frase, que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Você tendo uma ideia de qual é o lugar que você deseja estar, né? Claro que existem, assim, 1000 questões sociais, eu sei que existem 1000 recortes aí que a gente não pode desconsiderar, né? Que o Brasil é um país machista, é um país racista, é um país extremamente desigual, né? Então, não estou dizendo assim que acredita e alcança, né? Mas, mesmo assim, né? Eu acho que, tendo em vista a nossa realidade, tendo em vista o que é possível para a gente, vocês já alcançaram um lugar muito legal. Entrar na UFMG não é uma coisa fácil, né? Chegar no meio de um curso não é uma coisa fácil. Completar uma graduação não é uma coisa fácil para a maioria das pessoas. Então, não sei, eu acho que vocês já são muito capazes, entendeu? Por mais que exista toda essa cultura de competição dentro do nosso curso. E, enfim, cada um vai ter um caminho. E também a gente não pode diminuir as nossas dores e as nossas dificuldades em relação a isso, sabe? Por exemplo, a minha história, ela tem um recorte de uma mulher branca, de uma mulher de classe média, que não teve que trabalhar durante a graduação para se sustentar, né? Então, também, assim, o meu tempo e as minhas dificuldades são diferentes das de outras pessoas. Também, assim, a gente se cobrar em relação aos nossos colegas é a gente se tirar o direito de lidar com os percalços do nosso próprio caminho. Então, assim, acho que esse é um outro ponto também. Até que ponto esse colega destaque, estrela, ele tem uma vida parecida com a sua? Até que ponto que isso realmente é algo que é um problema seu ou é um problema estrutural, sabe? Acho que são coisas para a gente pensar também.
Mas aí eu não sei, gente, vocês podem trazer perguntas, dúvidas mais específicas, acho que seria mais interessante, porque eu, que nem eu falei, né, eu já tomei velharia da Fafiche aí, eu formei ano passado, mas entrei em 2016. Então, o que vocês quiserem perguntar, o que vocês quiserem saber sobre os estágios pelos quais eu passei, ou o que os meus colegas passaram, eu tenho uma noção de quase todos os estágios maiorzinhos, assim, porque eu tive vários amigos que fizeram. Coisas que vocês acham que estão incomodando, que estão sendo inquietações aí sobre ênfase e afins, estou à disposição. Acho que vai ser mais legal ser uma conversa do que ser um monólogo com coisas que eu acho que são relevantes, mas talvez para vocês não sejam. A Núbia levantou a mão. Pode falar, Núbia. Obrigada. Oi, gente. Boa noite, Ana Clara. Tá dando para me ouvir? Então, eu tava com uma pergunta aqui na minha cabeça, ela é um pouco complicada. Se você não tiver resposta, tudo bem, tranquilo. O meu dilema principal, assim, com estágio é onde encontrar, sabe? Porque eu também tô vivendo um pouco esse processo que você falou de ficar mandando 1000 currículos e a maioria das vagas que a gente encontra nesses sites mais comuns são vagas de RH. E eu também acredito que eu provavelmente não tenho um perfil de RH, assim. E o meu caso é um pouco esse recorte que você falou, assim, tipo, de uma pessoa que tem que trabalhar durante a graduação, assim. E isso é muito importante para mim. Então, tipo assim, eu fico sempre nessa busca por estágios, mas eu sinto como se eu não soubesse onde encontrar, sabe? Esses sites vagas, enfim, central de estágios, não tenho encontrado muita coisa por lá. Eu não sei se tem um caminho por dentro da UFMG também, que às vezes está me passando despercebido. Aí, se tiver alguma dica, agradeço. Não, legal, Nube. Eu tenho a impressão que eu te conheço. Você não é do... Você tá nos últimos períodos, não tá? Ou eu tô confundindo com outra Nube. É só uma curiosidade mesmo. Você foi minha veterana, mas eu não tô nos últimos períodos, não. Não, então eu tô fazendo confusão. Tinha outra Nube que era, acho que, tipo, minha caloura direta. Eu pensei que era ela. Mas, de toda forma, prazer em te conhecer, Núbia. E acho que a sua pergunta é super importante mesmo, assim. Porque a UFMG, que nem eu falei, ela é maravilhosa, ela deixa a gente muito livre, mas, ao mesmo tempo, ela deixa a gente tão livre que a gente fica meio perdido, né? Acho que vai para um outro extremo, às vezes. E realmente é difícil encontrar vaga. Minha experiência, e das pessoas que eu conheço que mexem com RH e afins, muitas vezes o LinkedIn ele é melhor que esses sites. Porque lá você consegue fazer uma coisa mais de networking, assim, de ir perguntando, de ir conversando, de demonstrar interesse. Tem algumas pessoas que elas são tipo, aquele trem de headhunters, né? Que elas procuram saber ali no seu perfil e às vezes falam de vagas disponíveis. E essa questão de trabalhar durante a graduação, né, é bem complicado, porque acaba que tira um pouco do nosso tempo para dedicar a outras coisas. Então, também, às vezes, assim, restringe um pouco as oportunidades, né? Porque você tem que fazer um estágio de fato remunerado para poder dar conta de sustentar aquilo ali. O que eu vi meus colegas que trabalhavam e estudavam fazendo também? Geralmente, eles se inscreviam só para estágios mais remunerados mesmo. E acho que uma coisa importante é que a gente não precisa ter medo de não passar nesses estágios, que eu acho que às vezes a gente tem uma sensação de que estágio na psicologia não existe, que a gente sempre tem que ser explorado, né? E existem sim estágios remunerados que aceitam pessoas que não têm tanta experiência assim. Os que eu conheço, eu sei que tem muitos hospitais que têm estágios remunerados e de vez em quando eles mandam para a gente no e-mail. Então, os hospitais filiados à UFMG, eles que também recebem a galera da medicina, por exemplo, Risoleta e tal, eles têm estágios remunerados com bolsa e tal, e eles de vez em quando mandam por e-mail. Então, você pode talvez ficar de olho assim no site dos hospitais. Eu sei que tem alguns hospitais psiquiátricos, né, que aí é mais controverso, mas enfim, tipo o André Luiz, por exemplo, ele sempre está abrindo vaga remunerada e ele também tem bastante vaga, então é uma opção legal. Agora, indo para essa parte de jurídica, ao meu ver, o que acontece mais, assim, que paga geralmente é o TJ, e o TJ eu acho que tem uma ideia, assim, de que é muito difícil de passar. É um pouco, mas é mais ou menos. Tipo, por exemplo, abre 5 vagas. Aí todo mundo fala, nossa, muito complexo, 5 vagas para toda BH e tal. Mas na minha época foram 5 vagas e chamaram 30 pessoas.
Então, é um estágio que bastante gente entra também. A questão é ter tempo de estudar, né? E tudo mais. Talvez ver uma forma de priorizar os assuntos que caem mais. Pode ser uma opção fazer prova antiga. O CRP, ele paga também. E ele abre vaga, acho que quase todo semestre. É pouca vaga, mas pode ser uma boa para tentar. E essa coisa de tentar para RH, eu acho que tem muito como vocês beberem assim da água da RH Júnior, mesmo que vocês não façam parte, sabe? Conversar com os colegas e, tipo, fazer aqueles cursos de entrevista, que são gratuitos às vezes, fazer curso de... como é que fala? Aqueles workshops de construção de currículo, porque isso faz muita diferença, assim, a forma como o seu currículo está estruturado, mesmo que diga exatamente a mesma coisa. Olhar na internet esses cursos gratuitos que dá para fazer. Por exemplo, eu sei que gente, esqueci o nome. A Rock Content tem muito curso. Eu sei que aquela Solids tem muito curso também gratuito. Então, pode ser uma forma de dar um up rápido, assim, no currículo, sabe? A gente faz isso, né, gente? Assim, tipo, você vai pegar uns cursos, assim, mais ou menos, você vai fazendo só para encher o currículo, sabe? Acho que se tem um propósito, tudo bem. Não tem problema fazer isso, não. Acho que é ver todas essas possibilidades. Eu sou a favor de atirar para todo lado, assim. Eu sei que tem gente que fala que não é bom, não. Mas eu acho que, nesses casos, é uma forma de você experimentar, sabe? E o que der, você vai, assim. E se você achar uma outra oportunidade melhor, legal. Às vezes a oportunidade simplesinha ali vai te abrir uma porta. Eu já tive amigo que passou em estágio de uma consultoria bem, bem ruimzinha, assim, de RH. E aí, por conta do tempo que ficou lá, depois passou numa empresa super legal e hoje trabalha com RH numa empresa massa, contratado, sabe? Acho que ir vendo, assim, também o que você gosta, né? Porque tem gente que não gosta de hospital, tem gente que não gosta de RH, tem gente que não gosta de jurídica. Os estágios remunerados que eu conheço são mais esses, e eu conheço algumas clínicas também, tem isso também. Tem algumas clínicas que elas não fazem processo seletivo, que você entra mais, assim, pedindo mesmo, conversando com o dono, e eles também pagam bolsa, e você atende e é supervisionado. E isso também as pessoas não divulgam muito, então você tem que talvez perguntar para um professor de uma linha que você gosta, se ele tem uma indicação, se ele pode te indicar. Acho que isso também faz uma diferença legal. Esses são os caminhos que eu conheço mais, mas eu sei que deve ter surgido mais coisa atualmente. E acho que realmente é um desafio, Núbia, e assim, empatizo muito, entendo que não deva estar fácil, assim. Porque se a gente já tem dificuldade de achar estágio, se a gente se dedica integralmente a isso, uma dupla jornada, né? É injusta mesmo, quando a gente ainda tem que trabalhar e pensar nessas coisas, mas eu acho que olhando essas chances aí e tentando, tem uma chance muito grande de você conseguir, porque aquela coisa, né? Se a gente tenta para uma vaga, a gente não passa. Se a gente tenta para várias, uma hora vai, apesar de ser demorado. Mas esses sites tipo vagas.com e afins, na minha experiência, nunca deu muito certo também, não. Eu não sei até que ponto que eles são 100% bacanas, assim, não. Eu tenho algumas colegas de RH que falam que, às vezes, se você vê uma vaga lá, vale a pena você procurar o LinkedIn da empresa e mandar o seu currículo não pelo Vagas, mas pelo LinkedIn. E geralmente funciona melhor. Aí é uma ideia também. Entendi, obrigado, Ana. Eu acho que eu sou calor, assim, é porque eu tranquei alguns períodos. Mas muito obrigada, ótimas dicas. Ana, a gente tem uma dúvida no chat, eu vou ler para você. A Helena, ela perguntou se você conhece ou tem alguns amigos que fizeram estágios em escolas. E se sim, como acontece esse processo? Aí ela escreveu, porque nunca vi divulgação, mas imagino que existam vagas, pois toda escola precisa de psicólogo, né? É a Helena que perguntou? Não, entendi, Helena. Existe sim, eu tive amigos que fizeram sim. E assim, como que acontece? Tem dois tipos de estágio em escola. Tem escola que faz estágio voluntário, né? Eu acho bem péssimo essa coisa do estágio voluntário, gente. Eu tenho muitas críticas. Eu acho que não. Assim, não é culpa dos alunos, né? Porque a gente não tem culpa de aceitar uma vaga assim. É culpa das empresas mesmo que gostam de explorar, né? Acho absurdo, mas enfim. Existem os estágios voluntários em escolas e existem os estágios remunerados. Eu conheço alguns remunerados. Eu sei que, se não me engano, o Loyola, ele dá estágio remunerado, Bernoulli, essas escolas grandes aqui de BH. E eles não divulgam mesmo. Você tem que deixar seu currículo lá. Alguns cursinhos também dão. Por exemplo, eu tenho um cursinho aqui perto de casa, que é o Soma. Eu moro na Cidade Nova. E eu descobri que lá tem estágio de psicologia e eu nunca tinha ouvido falar.
tinha gente que fazia estágio lá, porque eles não divulgam, sabe? Eles deixam, a pessoa vai lá e deixa o currículo no lugar, né? Hoje em dia teria que ser mandar online. Então, esses colégios grandes, eles provavelmente vão ter estágio, mas eles não vão divulgar, é realmente questão de você ligar lá e perguntar, tipo, sei lá, Magno, Bernoulli, Loyola, Santa Doroteia, esses colégios mais clássicos, assim, Santo Agostinho e tal. E aí você liga e tenta ver uma hora se vai vagar. Tem um concurso de estágio, que é o do Cefet, e se eu não me engano também do Coltec. E eles são, pelo que o pessoal fala, também tem o daquele outro centro que fica dentro da UFMG, que eu esqueci o nome agora, que é das crianças mais novinhas. Mas esses três, eu sei que tem concurso de estágio, e o pessoal também fala que é muito legal, assim. E eles divulgam poucos. A gente recebe por e-mail, mas também é aquela coisa, se você jogar lá no site, você fica mais atento de quando está saindo esses editais. E, no geral, o pessoal gostou muito desses três em específico. Agora, os outros é mais voluntário mesmo. E é aquela coisa, né? Talvez valha a pena você se aproximar de um professor que já trabalha com isso, porque ele tem uma chance melhor de te colocar nesse lugar. Por exemplo, a Débora, que trabalha com escolar, ela conhece muito lugar, então ela pode te dar um apoio, né, para entrar nesses lugares. A Nádia, né, também. E a Nádia, eu lembro de um amigo meu que foi indicado por ela, ele falou que é bem legal, assim. Também tem a própria Malu, ela trabalha com TEA, né? E também você pode ser acompanhante terapêutico em escola, por exemplo. É diferente do psicólogo escolar clássico, mas também é interessante, né? E então acho que é um pouco isso, você se direcionar tanto para os professores que já são dessa área, quanto também para tentar ligar lá, né? Correr atrás ligando. E assim, essa coisa do estágio voluntário é fácil de conseguir. Quase toda escola se oferecer, elas vão aceitar, né? Porque as pessoas adoram explorar o trabalhador. Mas aquela coisa, pode ser uma primeira oportunidade. Apesar de não ser a prática mais legal do mundo, às vezes você fazendo uma coisa voluntária, você vai ter um currículo e um conhecimento suficiente para poder depois tentar uma vaga bacana quando surgir. E aquilo ali vai fazer toda a diferença, sabe? Obrigada, Ana. A Helena mandou agradecer. Ela disse que foi perfeita a sua resposta. Ai, gente, acho que eu vou fazer uma dúvida, já que vocês estão caladinhos. Ana, eu queria te pedir para você contar um pouquinho mais sobre como foi seu estágio no HC. Tenho muita curiosidade. Não, eu gosto muito do estágio do HC. Eu fiz estágio lá, na verdade, na maternidade. Porque mais ou menos, eu acho que... na época que eu estava entrando na ênfase, eu lembro que eu criei uma cisma na cabeça, que meus amigos até me zoavam, que eu falava assim, que eu só ia atender grávida. Que tipo assim, essa ia ser minha área, sabe? Eu ia ser psicóloga perinatal, eu descobri que isso existia. Eu queria fazer estágio no Sofia Feldman, lá não tem só residência. E aí eu cismei, assim, por tudo, sabe? Eu lembro que tinha um namorado na época, assim, ele ficava irritado, toda hora eu ficava, não, porque eu vou atender só grávida, eu cismava muito com isso, assim, eu tava com uma coisa, assim, uma vibe muito da gravidez, não sei porquê. E aí eu fui, e assim, eu coloquei como objetivo maior, sabe, que o estágio que eu mais queria fazer era da maternidade. E aí, na época, eu cheguei a fazer algumas coisas com a Emma, que era a antiga professora de hospitalar, só que era muito psicanalítico, assim, e eu não curtia tanto. Eu tenho um grande respeito pela psicanálise, mas realmente não era minha vibe. E aí eu fui e fiquei meio cismada, assim, falei, nossa, nunca vou conseguir esse estágio, porque eu não sei nada de psicanálise e tal. E foi nesse momento que a Emma aposentou e surgiu o estágio externo. E aí a pessoa que selecionava para o estágio externo, que é uma pessoa incrível, que é a Márcia, não sei se vocês conhecem, a Márcia lá do HC, ela é psicóloga concursada. E ela tinha feito o doutorado dela justamente em psicologia perinatal, o mestrado também e tal. Então eu falei assim, gente, maravilhoso, é o meu momento, assim, porque eu já tinha feito formação de psicologia perinatal, formação em sexualidade, né? Que uma coisa que eu fazia é que assim, eu ganhava meu dinheiro do TJ, e eu não tinha tanta despesa em casa, justamente porque eu moro com os meus pais e tal. Então eu juntava e fazia curso, né? E aí eu tinha feito muita coisa de perinatal, assim. E aí eu fui e tentei, né? E aí deu super certo a seleção, porque eu até falei para a Márcia, né, na época, assim, falei, não, porque eu li sua tese, né? Corri atrás
para poder estar mais preparada, e ela achou legal, assim, me achou esforçada. E aí eu fiz esse estágio na maternidade. Aí na época era a Hannah, não sei se ela é ainda mais a supervisora da maternidade. E eu gostei muito, assim, é muito, muito legal. A dinâmica é a seguinte, eu ia lá, era 12 horas por semana, se não me engano. Então eu ia, esse mês 3 dias, não, era 4 dias, 3 horas, uma coisa assim. Ou era 3 dias, 4 horas, uma coisa nesse sentido. E, nossa, eu gostava muito. A gente ficava basicamente da seguinte forma: você tem que ir, congelar química e tal, e você fica lá rodando pelo hospital, sabe? Bem livre. E as demandas vão surgindo por meio de. Esqueci como é que eles falam. É tipo um encaminhamento. Então, você fica entrando lá no sistema e vê se alguém mandou encaminhamento para psicologia. Se não, você vai ficar passando por todas as salas lá na maternidade do HC tem a UTI neonatal, né? Que as mães ficam com as crianças. Tem a enfermaria e tem também uma parte que é tipo uma enfermaria, mas que é preparando para elas irem para o parto. Então, as mulheres têm um trabalho de parto. E aí, o que a minha supervisora falava era, olha, fica de olho se tem encaminhamento, senão vai rodando. E aí eu ficava rodando, eu ia lá, conversava com as moças na UTI neonatal, né, porque é amiga das enfermeiras, aí perguntava, tem alguma coisa hoje, tem alguém precisando de atendimento? Aí tinha, às vezes não, e eventualmente iam surgindo situações para atender. Tinha atendimentos que eram bem pontuais, assim, que na maternidade, os casos mais comuns eram, por exemplo, mulheres que tinham tido uma perda, né, gestacional, outras mulheres também que tinham tido filho, e tem muitos casos de mulheres que têm um filho não desejado, né, então é um pouco de sofrimento também quando acontece é um pouco não, né, é um grande sofrimento quando acontece o parto, né, e aí também a gente conversava. Tinham mulheres que estavam lá porque tiveram uma intercorrência na gravidez, mas não perderam um filho, por exemplo, mas isso causava uma grande ansiedade. Então, era sempre coisas ligadas tanto ao momento da natalidade, né, da gravidez e tal, quanto ao momento puerperial, assim, depois que elas tinham filho. E as demandas eram bem parecidas depois de um tempo. Por exemplo, no puerpério, a gente tem um fenômeno que é tipo aquele blues, né, que é logo em seguida da mulher ter o filho, que ela fica mais triste, um pouco mais quietinha, e isso não é considerado necessariamente patológico, né? Só se a pessoa fica deprimida, de fato, aí a depressão pós-parto, mas muitas mulheres pediam apoio nessa hora do blues, assim, e narravam, tipo, que estavam desconectadas em relação à criança, porque elas imaginavam uma criança, na verdade era outra. E também, assim, que tem muito isso, né? Quando você tá com o bebê na barriga, você não vê a cara dele, assim, né? Você vê no máximo ultrassom. Você não sabe também a personalidade dele. Aí, quando nasce, muitas mulheres relatam isso, assim, que a sensação é como se fosse um estranho, sabe? Tipo, nossa, eu tinha um bebê na minha cabeça e, de repente, eu tenho um bebê aqui que é, tipo, um desconhecido e todo mundo fala que eu tenho que amar ele loucamente, mas eu nem conheci ele ainda. Então, também a gente fazia muito isso de normalizar, né? De, tipo, é normal, quase toda mulher se sente assim. Não é uma coisa estranha, não quer dizer que você não vai construir uma relação, toma o seu tempo, sabe? Então, as demandas eram dessa forma, também tinham demandas que eram mais longas, isso acontece muito no hospital também. Às vezes, uma pessoa que está numa internação mais prolongada, você acaba atendendo ela mais vezes e você vai formando um vínculo, né? E os atendimentos eram que nem a gente vê hospitalar mesmo, sabe? Era tipo, acha um cantinho aí, um banquinho aí e atende a pessoa, sabe? Ou então, no caso das mães, as mães amamentando, você ia lá atendia enquanto ela estava amamentando, né? Se ela quisesse, né? Claro. Então, é bem legal, uma dinâmica bem diferente da clínica mais clássica, né? Que tem aquele setting, né? Bonitinho, você senta, outra pessoa senta do outro lado. É muito mais rápido e nem sempre vai ter um vínculo completamente construído, então você tem que pensar as intervenções também, tendo em vista que aquela pode ser a sua única intervenção. Então, acho que é bem legal. Tem os outros setores, né? Então, assim, quando você vai para o estágio do HC, você escolhe o setor. Tem infantil, tem setor oncológico, tem setor... a gente não lembra todos, mas eu sei que tem também ligado à cardiologia, tem setor de urgências. Então, cada lugar vai ter uma coisa muito específica, sabe? Com criança, é um atendimento totalmente diferente com as puérperas e gestantes, né? Com criança, você vai ter que sentar no chão, brincar, usar brinquedos, sabe? Com pessoas que são pacientes oncológicas, né? Muitas vezes em uma situação terminal, é diferente de você atender uma mulher que está gestando, né? É uma lógica completamente diferente, assim, é um cuidado mais paliativo. Então, assim,
É bem legal. Tem gente que fica, às vezes, no HC e muda setor 2, 3 vezes, sabe? Para poder ir em todas as áreas. Eu queria muito essa... Eu não tinha tanto essa coisa do hospitalar, eu tinha essa coisa mais da saúde da mulher, assim. E depois eu fui para a parte da sexualidade, fui ampliando um pouco isso. Mas, então, eu não tinha muito interesse nos outros. Mas eu sei que tem colegas que amaram, fizeram um pouco de tudo. Obrigada, Ana, por ter respondido. A gente tem duas perguntas no chat. Eu vou falar a da Patrícia primeiro, porque é relacionada a isso. Ela quer saber se o HC é voluntário, se o estágio é voluntário. No HC, o estágio é voluntário. Na minha época, ele era um estágio externo e quem selecionava era a Márcia e você era supervisionado pelos preceptores. Hoje em dia, se eu não me engano, ele é um estágio interno e é a Tereza que seleciona e também ela que supervisiona. Então, ele nunca foi remunerado, não. A outra pergunta é da Paula. Ela disse que tem curiosidade sobre o estágio da Vivi. Ele pediu para você falar um pouquinho. O estágio da Vivi eu acho que não existe mais, né? Eu acho que ela não está dando mais estágio. Mas é muito bom, assim. Eu gosto muito da Vivi, então eu sou suspeita, sabe? Eu acho ela muito bacana, tanto como pessoa, como profissional. Foram 2 estágios clínicos. Assim, todos os outros eu aprendi muito, né? Todos os outros supervisores foram incríveis. Mas eu acho muito assim, isso depois que a gente forma, a gente até tem um pouco isso, sabe? Vocês vão ver que você achar um supervisor é igual você achar um terapeuta, sabe? Você tem que encontrar uma pessoa que bata, assim, de jeito. E eu acho que a Vivi, em relação à supervisão clínica, né? Foi a pessoa que eu mais aprendi, assim. Eu gostava muito do jeito dela de falar sobre os casos de uma forma mais leve, mas ao mesmo tempo técnica, né? De ensinar a gente a fazer análise funcional. Era um estágio muito legal, assim. Espero que eventualmente dê para Vivi dar de novo, mas é um estágio muito massa. A gente, no caso, atendia 1 ou 2 pessoas, podia ficar um semestre ou um ano, e era atendimento clínico lá no SPA, e ela dava supervisão tanto para atendimento de adulto quanto de adolescente. Eu, no caso, atendi uma mulher adulta. Pode falar, Núbia. Oi, Ana, tem uma outra pergunta. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, eu já vi colegas meus de outros estados falando que é muito comum eles encontrarem estágios, assim, mesmo nos períodos iniciais, em equipamentos do estado, sabe? Tipo CRES, CRAS, CEAM, no nosso caso aqui, né, o CERSANS. Aí eu queria te perguntar se você sabe, né, se existe convênio da UFMG com esses lugares, ou se você sabe como é o processo seletivo para eles. Eu não sei se tem convênio, porque, tipo assim, a UFMG, o convênio dela é um pouco diferente das outras universidades. Que, por exemplo, da PUC, Minas, não sei se vocês sabem como que é. É mais ou menos assim, eles fazem lá o convênio, e aí eles põem os papelzinhos lá, assim, no mural e tal, e o pessoal vai lá e põe, quero fazer estágio aqui. E é isso, fui lá pro estágio, entendeu? É um trem mais diretão, assim. Qual que é o lado bom disso? Você não precisa fazer muito esforço, né? Você só põe seu nomezinho lá e vai. Mas o lado ruim disso é que a galera também que eu conheço da PUC, né, as amigas que eu tenho formado na PUC, elas falam que é um pouco limitador, porque tem, sei lá, 5 opções de estágio. Você pode fazer apenas aqueles que são os conveniados da PUC. Então, você não pode, sei lá, inventar um outro estágio assim de fazer, sabe? Então, elas também falam que não é necessariamente sempre bom, como a gente acha. A UFMG, o convênio dela já é diferente. Tipo assim, qualquer lugar pode conveniar com a UFMG se tiver requisitos XYZ. Aí você manda o papelzinho de convênio lá para o colegiado. Vocês já devem provavelmente saber qual que é, mais ou menos. Então, você tem que procurar um pouco mais sozinha, mas ao mesmo tempo é uma coisa mais ampla, sabe? Eu tive amigos que fizeram estágio em equipamentos também do governo. Eu tive amigos que fizeram estágio, por exemplo, em clínicas bem diferentonas. Eu tive outros colegas que fizeram estágio, por exemplo, de férias em outro estado e deu certo. Então, a gente tem muita possibilidade. Nisso, eu acho que a gente tem esse ganho, né? Assim, mas se você gosta muito dessa parte aí de clínica ampliada e tal, tem o PET Saúde, que é um tipo de... gente, tipo assim,
é um projeto de extensão, quem coordena é a Cláudia Penido, que ele é muito legal, ele tem bolsa, e você faz estágio nos equipamentos de saúde, trabalhando com uma equipe multiprofissional. Então, é bem massa para quem quer seguir essa linha. E eu acho que a Cláudia, provavelmente, ela deve saber indicar para outros lugares também, sabe? E o estágio interno dela também é nesses lugares. Então, acho que seria uma boa, assim, se você gosta, procurar a Cláudia. Acho que a Priscila também, ela mexe com isso, né? E eu sempre falo, assim, que eu acho que na psicologia a gente tem uma visão muito de, sei lá, ter um temor, assim, um distanciamento dos professores. E eu acho que eles são pessoas que te levam muito para os lugares. E não é no sentido, assim, de, eles levam um aluno especial. Realmente, eles são bem abertos. Eu gosto muito do corpo docente da psicologia. Assim, realmente, eu não sei se eu tive o privilégio de passar por professores muito legais, e tem outros que não são tão legais assim, mas os que eu tive contato mais intenso são pessoas muito bacanas, sabe? E que realmente abrem portas para gente. E não só para um ou dois alunos, mas para vários, assim. Eles também são pessoas que, pelo menos na minha experiência, escutam, acolhem. Por exemplo, que nem eu falei, eu fiquei muito tempo no laboratório da Marcela. E, assim, eu gosto muito da Marcela, sabe? Graças a Marcela, eu pude fazer vários cursos. Também, por conta dela, eu fui para vários congressos muito legais, né? Eu aprendi, tipo assim, coisas que eu nem sabia que eu iria aprender. Eu aprendi um novo ritmo de trabalho também, porque ela é muito organizada e tal. E, assim, acabou que eu saí do laboratório para poder ir para o TJ, mas os meus colegas continuaram, falaram, assim, do quanto que foi um lugar que expandiu para eles, assim, em conhecer pessoas, conhecer ambiente de trabalho, conhecer oportunidades dentro da área, sabe? Então, também, assim, o Maicon, ele é uma pessoa muito tranquila, muito aberta. Eu fiz estágio com ele, ele sempre estava divulgando para a gente oportunidades, estágio externo, divulgando coisas de pesquisa, chamando o pessoal para ambulatório. Ele era muito, assim, aquela pessoa que te abre portas se você quiser seguir por essa linha. A Vivi também é muito tranquila, muito aberta. A Érica é uma pessoa muito bacana, eu gosto muito da Érica. Então, assim, acho que é realmente se aproximar do professor que é da área que você gosta. Acho que isso é um caminho, até para não para você, tipo assim, ter um QI. Eu não acho que seja nesse sentido, mas no sentido de ele te explicar mais ou menos o que você precisa, quais são os pré-requisitos para entrar nesse lugar, quais oportunidades existem, porque são pessoas que já estão mais há anos, né, nesse mercado e que são capazes de te guiar, entendeu? E, assim, também aproveitar os lugares que você está. Que nem eu falei, o laboratório da Marcela não era a minha primeira opção a princípio, mas virou minha primeira opção a partir do momento que eu comecei a estar lá e aprender pra caramba, e também a partir do momento que eu fui vendo que os outros laboratórios que eu achava que eu gostava não tinham nada a ver, né? Então, na verdade, deu uma sorte boa. Assim. Grudar nesses professores é sempre uma boa. Obrigada, Ana. Eu queria te perguntar de novo o nome do lugar que você falou. É PEP Saúde? É o PET Saúde. É um programa da UFMG que ele é multiprofissional, assim, tem de vários cursos. Acho que você encontra isso naquele site de extensão. Vocês conhecem o site de extensão, gente? Porque eu conversei com os colegas, mas eles nem conheciam e tal. Tem um sistema, acho que é CX, se eu não me engano, que você entra lá, você consegue achar todas as extensões que existem dentro da psicologia e dentro da UFMG, de forma geral, e quais tem vagas, quais não tem, fica tudo listado lá. E às vezes a gente não sabe, né, e nem corre atrás de saber dessas coisas. Obrigada. Nada. E aí, gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Dividir uma angústia aí, porque esse período é difícil mesmo. Acho que eu vou falar, tá todo mundo muito caladinho. Eu acho que, assim, não é uma dúvida exatamente, né? É mais uma angústia mesmo, que é aquilo que você começou falando, né? Assim, eu tenho que fazer muita coisa, porque eu tenho que ser escolhido. E aí, assim, tá no nome do nosso evento, assim, será que tem alguém mais preparado do que eu?
Eu acho que é um pouco disso, assim, não sei até quando, estou me preparando o suficiente, eu quero muito aquele estágio específico, e aí acaba tendo um pouco daquela coisa assim, se eu não passar naquele estágio, deu tudo errado. Muito catastrófico, né? Mas enfim, eu acho que é um pouco disso esse momento, sabe? Aquela coisa de ter ali um alvo, mas ficar naquela coisa, ai meu Deus, tem fulano que fez 10 extensão, que conhece aquele professor e não sei o quê. É um pouco angustiante. Não, legal. Acho que começou um compartilhamento de alguma coisa, só para avisar, que não sei se fui eu que cliquei. Mas em relação a isso, eu acho que é uma coisa que sempre existiu. Assim. A minha sensação, às vezes, em relação à psicologia do UFMG, que nem eu falei, eu gosto muito do curso, gente, eu sou enviesada. Vai ter gente que detesta e vai falar de uma forma completamente diferente. Mas é que sempre teve uma rixa muito grande que é um pouco estrutural da psicologia. Que a psicologia no Brasil, ela tem uma história muito diferente das de vários países. Isso não é ruim, não acho que é ruim. Eu acho que tem lados bons e ruins. O lado bom é que a gente tem uma pluralidade assim, de conhecimentos, de possibilidades e tal, que muitos lugares não têm. A gente vai ter aqui autores fantásticos de várias linhas, assim, de várias áreas de atuação, um negócio bem extenso, bem interessante. Eu não acho que isso é uma coisa que a gente perde, não, sabe? Eu achava antes, quando eu estava no início do curso, eu ficava assim, ai, eu era muito, muito fã da TCC, muito fã das neurociências e tal, achava que, tipo, ai, queria muito estudar na Europa, né, assim, que, olha a viagem, né, assim, hoje em dia, zero vontade. E aí, eu, assim, eu não tenho vontade de sair do Brasil, porque eu adoro o Brasil, mas o Brasil está meio tenso, né, politicamente, mas enfim. E aí, eu lembro que uma vez eu encontrei um amigo de uma amiga minha que estudava em Portugal, ele fazia psicologia lá, ele era brasileiro. E ele falou que ele achava terrível, assim, porque por mais que eles aprendessem muito focadão neurociência, TCC e tal, e fosse uma coisa bem interessante nesse sentido, ele falou que ele sentia como se ele estivesse fazendo uma especialização antes de fazer uma graduação, porque a galera não adquiria esse senso crítico que a gente adquire, né, papeando aí com os colegas. E, enfim, então, isso é uma coisa que é de positivo, mas o lado negativo é que vira briga de abordagem, né? Então, o pessoal briga mesmo, assim, desfaz amizade, porque o colega não gosta do autor tal, porque o colega é superficial. Nossa, eu vi isso o tempo todo. Ah, sua linha superficial, você é elitista, né? É essa coisa. Então, a gente ganha e perde, né? E aí, eu acho que isso faz com que a gente, desde o começo, seja muito impelida a competir, porque parece que tem pouca vaga na linha que a gente gosta, na área que a gente gosta, porque vai ter gente fazendo coisas e a gente vai estar se comparando, às vezes, numa régua completamente diferente. Por exemplo, na avaliação psicológica, para você produzir um artigo, você fica 1 ou 2 anos pesquisando, sabe? Você não faz um artigo de repente. Já outras linhas, de outras abordagens e tal, eu tinha colegas que eles entravam no laboratório e em alguns meses já produziam um artigo. E eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, eu estou muito atrasada, não tem artigo, né? Não tem publicação, esse colega tem, tipo, 1000 publicações, né? E na verdade, é, tipo, uma regra diferente, sabe? O tempo ali da pesquisa não é que é pior ou melhor, mas era, talvez, assim, uma construção em vários artigos, enquanto a nossa era, tipo assim, fazer uma pesquisa grande, quantitativa, para aí escrever um artigo. E, assim, também essa coisa do pessoas que fazem muitas coisas, eu fico pensando assim, com qual qualidade? Porque a gente tem um tempo limitado como ser humano de horas na nossa vida. Não tem jeito, sabe? Se existe uma limitação para você, existe para o outro, acredite. E aí eu lembro de um período, por exemplo, que eu estava fazendo um estágio externo, eu estava dando um grupo de estudos, eu era monitora de avaliação psicológica e eu fazia uma extensão ainda, eu acho. E fazia IC. Olha isso, eram 5 coisas. E eu lembro que eu saía de casa, tipo, 6 da manhã, chegava em casa quase 11 da noite, e assim, ainda por cima eu não conseguia almoçar, porque eu tinha monitoria no horário do almoço para caber tudo isso. E assim, não acho que valeu a pena, sabe? Porque não necessariamente eu foquei em uma única coisa. Eu acho que eu perdi qualidade, por exemplo, na minha IC, que era mais importante. Eu perdi qualidade também no estágio para poder focar nesse tanto de coisa. E assim, depois, no semestre seguinte, eu estava extremamente exausta. No início do semestre, eu estava mantendo esse ritmo e estava bem tranquilo.
Mas depois chegou no final do semestre, eu tinha vontade de dormir o dia todo, assim, de tão cansada que eu tava. Então, até que ponto isso aí está sendo saudável para essa pessoa também, ou ela não está entrando numa exaustão? E também, assim, cada um vai ter seu ritmo. Na minha graduação, eu tinha alguns colegas, assim, que eles eram tipo os colegas de destaque, assim, todo mundo sabe quem é, apesar de ninguém falar, tipo, especificamente. E tinha um, por exemplo, que era um colega meu, que ele fazia muita coisa. E mesmo assim, ele, tipo, tava muito de boa, sabe? Ele não cansava com esse tanto de coisa, porque ele era muito organizado, ele também tinha uma rotina diferente da minha, tinha, enfim, outra vida, né? E eu ficava muito, às vezes, me comparando, falando assim, nossa, quem sou eu, né, perto de fulaninho? Só que, assim, não sei até que ponto isso faz uma diferença tão grande, porque não é só a pessoa top do top que vai entrar no mercado. Talvez ela entre mais rápido, talvez ela alcance uma coisa um pouco mais rápido. Mas isso não quer dizer que ela vai ser a única, sabe? Vou dar um exemplo que eu acho que para mim foi muito marcante. Quando eu estava no ensino fundamental, quando eu estava no 9º ano, tinha uma menina que ela era, tipo, a estrela da minha escola. E ela ganhava, assim, sabe essas Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Português, ganhava tudo, assim, ela rapava todos os ouros, sabe? Ela era genial. E também ela jogava esporte, enfim, era bonita. Eu lembro que ela estava no 3º ano, quando eu estava no 9º, se eu não me engano, e eu lembro que eu ficava vendo, assim, ela, né, que tinha um telão na minha escola, eles colocavam, assim, ela no telão. Bem tipo High School Musical, sabe? Quando você fala assim, sabe aquela imagem gigante do Troy? Era a imagem dessa menina. Ela é super legal, gente. E aí eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, um dia eu quero ser como ela, sabe? Porque ela vai ser, tipo, perfeita. Ela é perfeita. E aí, quando eu entrei na psicologia, essa menina, ela tava quase formando a psicologia. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito, eu quero seguir todos os passos da fulana, eu quero ser igual a fulana. E aí ela estava realmente fazendo pesquisa desde o primeiro período, tinha um monte de artigo publicado, um monte de coisa, era essa pessoa assim, que a gente vê e fica, uau, né? E aí eu fui conversar com ela assim, falei, nossa, eu sou sua fã. E ela ficou me olhando, tipo assim, quem é você, sabe? E aí eu conversei, contei essa história e tal para ela. E ela foi e me disse, não, então, Ana, realmente, né, tem essa carreira aí acadêmica legal, fiz intercâmbio, não sei o quê, mas eu decidi que eu quero clínica e eu não quero nada de academia. E eu fiquei assim, como assim? Você está louca? Você vai pra academia e você vai ser famosa, sabe? Tipo, eu falei dessa forma, né, mas eu fiquei chocada, assim. E depois ela realmente fez isso, ela largou tudo que ela tinha construído até então de vida acadêmica, tipo assim, só largou, foi pra clínica no estágio super simples. E hoje em dia eu conheço ela e tal, ela já está formada há um tempo, ela está estabilizada na clínica, está tranquila na clínica e não tem a menor vontade de fazer nada acadêmico, assim, não quer ir para a área acadêmica, sabe? E para muitos de nós, acho que isso é tipo um choque, né? Porque você vê esses alunos super destaques, você fala assim, olha, ele vai ser professor doutor, ele também vai trabalhar na clínica, vai ser supervisor, vai ser 1 milhão de coisas, né? E, enfim, a gente fica muito mexido por isso. Mas todo mundo acaba encontrando um lugar ao sol a partir do momento que você sabe mais ou menos onde você está se direcionando. Ela tinha certeza do que ela queria, que era clínica, ela viveu ali muitos anos de sucesso acadêmico e resolveu que não era mais aquilo. E também tive outros colegas que entraram, por exemplo, no mestrado sem nunca ter feito nada de iniciação científica, e a pessoa hoje, não colegas, tipo assim, da minha idade, né? Colegas mais velhos. Um amigo meu, por exemplo, ele entrou sem nunca ter feito nada de iniciação científica, hoje ele está terminando o doutorado e está super bem colocado, dando aula na universidade, supervisionando, sendo que ele não tinha essa construção antes, sabe? Ele se dedicou a partir do momento que ele mudou. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado também de olhar as coisas com mais parcimônia, sabe? Para evitar de se colocar um peso muito grande de uma coisa que a gente nem sabe se aquela pessoa vai seguir nessa área, a gente nem sabe se realmente vai ter só esse espaço, e geralmente tem mais espaço, sabe? Então, ao meu ver, essas coisas elas são um pouco bobagem, assim. Talvez a gente demore um pouco mais para formar, e que nem eu falei, eu sei que tem condições diferentes. Tem pessoas que precisam formar nos 5 anos por diversas razões, né? Mas para quem não tem essa preocupação necessariamente, às vezes você vai demorar um pouquinho mais, mas você vai chegar lá. Vai ter gente mais preparada? Sempre. Tipo assim, com certeza. Na minha época tinha gente muito mais preparada que eu pro TJ. Eu entrei lá da mesma forma, sabe? Eu entrei de segunda chamada e ocupei o lugar da mesma forma de quem passou em primeiro. Então, acho que é um pouco mais tranquilo do que a gente pensa. Aí eu vi que acho que a Ana Clara tá com a mão levantada, né? Sim, você tá me ouvindo? Então, assim.
Então, eu concordo com essa questão da cultura da produtividade acessível, eu sinto isso muito entre os alunos, assim, da psicologia. Mas um desabafo, assim, de uma angústia que eu sinto em relação a esse assunto de estágio, primeiro por causa da nossa carga horária, que é muito puxada. Então, assim, eu fico me vendo em relação a minhas outras amigas que fazem outros cursos na FMG, que tem só um período, sabe? Tanto que é muito mais tranquilo de conseguir conciliar com uma outra atividade. A nossa carga horária é muito bagunçada. E também, assim, já conversei com pessoas avançadas no curso que falam que é impossível, porque você não consegue administrar com um estágio externo, porque é melhor fazer coisa dentro da FMG mesmo, sabe? E até mesmo, assim, as mensagens que eu já enviei para professor, nas quais eu me identifico com o tema, com o trabalho deles, é tanta gente, tipo, tem 80 pessoas na minha turma. Aí ela me respondeu assim, você quer ficar na lista de espera? Porque não tenho vaga para oferecer. Então isso às vezes é um pouco frustrante, sabe? Tipo, eu sei que o mercado de trabalho é muito concorrido e eu já sinto isso diretamente com tanto de gente que tem na minha sala, sabe? Ana, eu sei, assim, como que isso é frustrante. E realmente a gente fica bem mexido com essas coisas. Deixa eu lembrar aqui rapidinho o que você falou primeiro, antes de falar do negócio, foi do... tá, do tempo, isso, da carga horária. Ana, assim, eu acho que esse negócio da carga horária também é um pouco mito. Talvez vocês discordem um pouco de mim, mas eu, pelo menos, tive essa sensação, porque eu também ficava muito pilhada com carga horária. Eu pensava assim, meu Deus, eu não vou conseguir formar, vou formar atrasada e tal. Só que o curso, ele te dá muitos mecanismos de lidar bem com essa carga horária, sabe? Por exemplo, no meu caso, eu formei com 8 semestres. Então, eu formei até adiantada, né? Mas aí teve a Covid, então eu formei meio no tempo mesmo. Meus colegas foram atrasados, mas foi no tempo. Então é aquela coisa meio esquisita. Mas eu fiz 8 semestres. Eu cursei 8 semestres de graduação. E, assim, eu sempre estava pilhada com isso da carga horária. Mas tem algumas coisas que a gente consegue fazer, às vezes, que dão uma melhorada. Por exemplo, eu cortei não cortei não, desculpa. Eu adiantei a matéria de ética. Então, eu consegui entrar antes na ênfase, e isso aí já me poupou um semestre. E aí, depois, quando eu comecei a fazer as coisas, eu também tinha esse pânico, assim, falava, meu Deus, tem que fazer estágio interno, externo não vai dar tempo e tal. Mas os estágios internos, eles costumam ter uma carga horária um pouco mais tranquila, dependendo de qual você faz. Então, acho também um pouco de organização. Por exemplo, no meu caso, se eu quisesse fazer um estágio interno que fosse num lugar fora da UFMG, eu ia ter que gastar tempo de deslocamento, eu ia ter que gastar mais tempo lá no lugar, né? E tal. No meu caso, os estágios que eu fiz, tinha 1 hora de supervisão, 1 hora de atendimento, e era na própria UFMG. Então, eu gastava 2 horas, assim, para cada um, 4 no total. E aí, quando eu fazia estágio externo, eu fazia o estágio externo do HC e fazia o estágio externo, ao mesmo tempo, do TJ. O TJ era 30 horas, o HC era, acho que 12, né? Muita coisa. Foi um semestre bem cheio, assim. Mas eu não peguei matéria praticamente nenhuma, eu fazia uma matéria, eu acho. Então, dependendo de como você se organiza, vai dando. E também o colegiado, ele dá muitos recursos para você cortar coisas. Então, tipo, sei lá, meu negócio do HC contou como estágio interno, contou, acho que, como vivência não, desculpa, contou como extensão e contou para cortar mais uma matéria por causa de alguma coisa da pandemia. Então, tipo assim, eu fiz uma coisa, mas que cortou 3, entendeu? O TJ, a mesma coisa. Eu fiz um estágio, mas que cortou todas as horas de estágio externo e ainda cortou mais alguma coisa lá que eu não lembro mais o que era. Então, assim, dá para você aproveitar muita coisa, sabe? Se você sentar e conversar com a Érica, com a galera que é, tipo, monitora do colegiado, né, que agora tem, eles vão te explicar exatamente quantas horas faltam. O que o Silvio sempre falava comigo, assim, que era o seguinte, porque, assim, eu sempre fui muito organizada e planejada com as coisas, sabe? É uma característica minha. Então, ele ficava me zoando, que ele falava assim, nossa, ia ser ótimo se todos os alunos fossem assim também. Que ele falava que o pessoal chegava lá, no último período, assim, sabe? Já na hora de formar, para saber quanto que faltava para formar. Aí faltava uma matéria, entendeu? E a pessoa atrasava um semestre que faltou uma matéria. Sendo que, na verdade, se ela tivesse ido antes, ela poderia ter cortado essa matéria e poupado esse estresse formado em 5 anos. Então, acho que pedir esse apoio aí para o pessoal do colegiado ajuda muito nisso. Mas, de fato, a gente tem uma carga horária maior. E por isso também que, sei lá, eu não me arrependo de ter formado nesse tempo que eu formei, mas eu não acho que foi uma coisa que fez uma grande diferença na minha vida.
Eu formei com esse tempo, eu tive colegas que formaram com 9 semestres, com 10 semestres, 11, 12. Conheço gente que formou com 13 até 14. E, assim, não é uma coisa que o mercado de trabalho vai olhar, sabe? Então, se você demorar um pouquinho mais, tudo bem, a não ser que para a sua vida seja uma questão. Aí é diferente, né? Tipo, preciso formar antes, porque eu preciso trabalhar e tal. Enfim, outras organizações. Mas o ponto de vista, assim, de currículo não faz diferença. E também essa carga horária, ela não é tão horrível quanto a gente acha. Tem muito essa questão de como que você vai organizar isso junto com o colegiado e com as normas atuais, que elas estão sempre mudando e geralmente mudando para facilitar. Assim, hoje em dia está bem mais tranquilo do que na minha época, por exemplo, de formar. Porque antes não tinha muito como cortar muita coisa. Na época da galera antes de mim não tinha como cortar nada, então era bem mais difícil. Mesmo assim as pessoas formavam, sabe? Agora, em relação a essa questão que você falou de competição, né? E de CES e tal, isso eu acho que também é algo que é um pouco inerente ali a você fazer a graduação, sabe? E nem eu contei desse caso aí, que, tipo assim, tinham 8 pessoas tentando passar 7 menos eu fiquei assim, arrasada. E também eu fiz outras várias seleções que eu não passei, vários laboratórios que eu mandei e-mail para o professor e tal, e não consegui entrar. Hoje em dia eu faço parte de uma pesquisa lá na medicina, que é de saúde da mulher. E assim, eu acho que eu fiquei literalmente 2 anos tentando entrar, sabe? Porque era uma professora que eu conheci num curso que eu fiz, ela é ótima, ela é incrível, eu adoro ela, admiro demais. E, enfim, eu tinha certeza assim, que eu queria trabalhar alguma coisa de pesquisa com ela, que ela trabalha com mindfulness e saúde da mulher e do trabalhador, que eu acho maravilhoso, assim. E aí, eu fiz uma matéria dela, aí depois eu fiquei, assim, pentelhando ela pelo e-mail, assim, semanalmente não, né, mensalmente, sei lá, perguntando quando tinha vaga, quando ia abrir vaga, e aí, eventualmente, abriu vaga, sabe? Então, também é um pouco isso, assim. Vai ter concorrência mesmo, né? E é uma concorrência grande, assim. Mas se o professor se propôs a te colocar na fila de espera, é uma ideia legal. E muita gente vai entrar na fila de espera e vai passar em outras coisas. E se você estiver sempre procurando, sempre tentando, você acaba conseguindo entrar. Realmente, assim, você tem que dar uma rastejadinha, sabe? Não dá para a gente não lidar com a frustração. A gente vai ter que passar por muita frustração de ser negado em muitos lugares até a gente conseguir entrar. A maioria dos meus colegas que estão fazendo muito, que fizeram muitas coisas, ou estão fazendo muitas coisas, eles foram as pessoas mais insistentes, assim. Mas aí Não, eu... Desculpa. A sua trajetória é realmente inspiradora, assim. Eu acho que se 7 pessoas passassem e eu fosse a única que não, eu ia chorar uma semana. Mas, assim, o que eu quis dizer também com isso é porque agora no EAD é mais tranquilo também de conciliar, né? Porque você consegue assistir as aulas depois e tudo mais. Mas é porque às vezes surge uma dúvida, assim, de até onde vale a pena trancar a matéria para poder fazer estágio, sabe? Tipo, eu tava participando de um processo seletivo no estágio numa escola que era presencial a tarde toda. E a grande maioria das minhas aulas são à tarde. Aí fica aquela grande dúvida, eu vou dedicar à faculdade, eu compenso trancar umas 3 matérias para poder estagiar, sabe? Tipo, é difícil encontrar essa orientação, assim, sobre o que seria melhor para esse momento, entende? Não, mas assim, só compartilhando mesmo essa angústia. Não, faz todo sentido, Ana. E, inclusive, estou vendo aqui que você é minha xará, né? Você é Ana Clara também. Mas, e assim, esse negócio que você falou, né, do caso que eu contei que passou todo mundo menos eu, assim, quem disse que eu não chorei 2 semanas, sabe? Eu não lembro hoje quanto tempo foi, mas foi um tempo bom, viu? Eu pensei até em desistir da psicologia. Nossa, gente, eu já cheguei a ter momento, assim, que eu cheguei, assim, na Érica, e eu falei, Érica, eu vou sair do curso, tô trazendo os documentos, assim. E aí a Érica, ela me olhou assim e falou, você tem certeza? Eu comecei a chorar. Então, acho que isso faz parte, sabe? É uma frustração. Eu gosto muito da... Então, assim, a linha que eu trabalho, né, dentro da TCC e tal, também a que a gente vê de terapias contextuais, né, e tal, fala muito dessa ideia de autocompaixão. Eu compartilho muito disso, sabe? De se permitir sentir as coisas. Porque a gente vai ficar triste mesmo, né? A gente não tem como você falar assim, fique positivo, você não passou, que bom, né? Mais uma chance de tentar? Claro que não, né? Que saco, que bosta, queria passar, né? Por que fulano passou e não eu? São sentimentos humanos. A gente vai sentir essas coisas mesmo. A gente vai ficar incomodado, vai querer estar no lugar do outro, vai querer que seja diferente, sabe? Agora, isso que você falou de formas de conciliar, eu acho que é uma decisão muito individual, assim. O que é mais importante para você? Tipo, essa minha amiga que eu contei no início da história, né, que ela queria concurso e tal, ela fazia as matérias com muito afinco, assim, ela fazia as matérias realmente bem, porque ela sabia que isso dava um up, assim, na chance dela de concurso.
Mas para mim, por exemplo, que na época eu queria clínica e tal, talvez fosse mais interessante uma oportunidade que me trouxesse networking do que uma oportunidade de aprendizado por si só, sabe? Então, pensar isso. Você tem vontade de experimentar esse estágio? Escolar é uma coisa que te interessa? Então, tranca e atrasa um pouquinho, não vai fazer uma grande diferença. Agora, não, você prefere formar rápido, você prefere fazer as matérias, o estágio, ele é só uma forma de você completar a carga horária, às vezes você quer seguir na área acadêmica, talvez não valha a pena. Então, assim, o que é a prioridade para você? Acho que essa é a primeira pergunta para fazer, sabe? Nossa, muito obrigada. Era sobre isso mesmo. Enquanto você falava, Ana, eu lembrei que teve uma semana, assim, vou expor a Duda junto comigo, que tava nós duas, assim, desesperada. A gente tinha certeza que nós duas éramos as piores pessoas do mundo. A gente tava indo mal em tudo, tava tudo dando errado, e a gente tava nessa, sim. A gente é péssima, não vai dar nada e pronto. E aí, assim, aconteceu uma coisinha que foi, não, a gente não é péssima. As coisas vão dando certo aos poucos, né? A gente tem mais duas perguntas, Ana. O Diogo, ele perguntou se quando você fez o estágio no HC, você estava no período de ênfase ou se foi antes de escolher a ênfase. Não, eu fiz foi depois da ênfase. Se eu não me engano, o estágio do HC e do TJ eu fiz no 7º e 8º, acho que foi tipo isso. E aí, acho que minha tela travou, né, gente? Eu tô vendo aqui que tá meio bugadão. Eu fiz, se não me Tá engano. normal, Ana. Aqui para mim tá tranquilo. Ah, não, que bom, porque para mim começou a ficar tipo, tudo assim meio travadinho. Aí eu falei assim, nossa, deve estar engraçado, mas então, pessoal, eu fiz foi no 7º e 8º, se não me engano. Então foi bem no início da ênfase, assim. Mas é porque eu tinha adiantado, né? Então, não, agora eu não tô na dúvida, foi 7º e 8º mesmo, acho que foi isso mesmo. E eu tinha começado a ênfase e já tinha mais tempo, né? Eu fiz o estágio da Vivi do Maicon, acho que foi no 6º. Aí no 7º e 8º eu fiz o TJ do HC e aí depois eu formei. Aí foi essa época mesmo. Eu acho que do TJ você pode entrar antes se você passar. E do HC, se eu não me engano, só pode depois da ênfase mesmo. Perfeito, Ana, muito obrigado. Eu tenho mais uma dúvida, mas a Patrícia fez outra no chat, aí eu vou esperar. Não, tranquilo. Vou ler a da Patrícia. Ela disse: ainda estou no início do curso, então ainda estou muito por fora, mas queria saber se é como um estágio direto com um profissional e se é fácil de formalizar o convênio. Então, eu já fiz também, porque, tipo, na época que porque, assim, eu terminei lá 2019/2. Aí, só contextualizando, eu ia fazer intercâmbio, né, que eu tinha passado no Minas Mundi, só que aí veio a pandemia, né, assim, aí eu fiquei aqui em Belo Horizonte mesmo, e é isso. Um dia ainda sairei. Mas, eu ia, tipo assim, fazer intercâmbio, por isso que eu tinha adiantado o curso. Acho que isso é um ponto importante, assim, não adiantei o curso só porque, tipo, quero fazer rápido, era porque eu planejava fazer intercâmbio, voltar e formar. E aí eu fiquei assim, meio num limbo, assim, sabe? Não tinha nada para fazer, ficava em casa o dia todo, jogando videogame, enfim, era isso, a minha vida, sabe? De quarentena. E eu ficava também me questionando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Mas aí nesse período, eu comecei a fazer alguns outros estágios, mesmo já tendo carga horária para formar, porque eu achei que seria interessante, sabe? Falei assim, vou tentar já ir me direcionando para a clínica. E aí eu fiz um estágio mais curto numa clínica. Eu fiz um também com a Débora, que eu estava dando na época da pandemia de atendimento. E aí, um dos que eu fiz foi nesse estilo. Foi direto com uma profissional, uma moça que ela era supervisora, ela supervisionava uma amiga minha, e aí minha amiga me indicou. E era dessa forma, assim, ela fazia captação de paciente, ela supervisionava, e, assim, dos atendimentos, uma porcentagem ficava com ela pela supervisão, e uma porcentagem elas pagavam com bolsa, né? Então, assim, não foi difícil de formalizar. Ela tinha CNPJ, né? Então, isso é uma coisa que ajuda muito ao invés de você formalizar com CPF. A questão é mais encontrar uma pessoa que esteja disposta a isso, assim, porque uma coisa que os professores sempre falam, né? Tem muita gente que supervisiona, mas não necessariamente está apta a supervisionar. Então, tem que estar de olho nisso. Tipo, essa pessoa ela tem uma pós, essa pessoa ela tem uma formação acadêmica, essa pessoa ela tem
tempo assim, realmente de formada para estar supervisionando? Ela fez alguma formação para ser supervisora? Ou ela só quer supervisionar e é isso, assim, para ganhar um dinheirinho extra, sabe? Ficar atento a esse tipo de coisa para a gente não entrar em furada. Mas tem como sim, assim, você encontrar um profissional competente, bacana, que assine para você e vocês façam um combinado que faça sentido, que o pessoal do colegiado também concorde. Beleza, acho que é tranquilo. Obrigada, Ana. O Diogo tinha falado que tinha uma outra dúvida, né, Diogo? Isso. Você está me ouvindo, Ana? Tô sim. Ana, pode ser uma pergunta mais técnica. Eu lembro de você falar que no estágio no HC, hoje parece ser que hoje ele é interno, né? Uhum. E aí, será que seria possível fazer um estágio, um eventual estágio no HC como estágio externo? Tipo, integralizar ele como estágio externo e não interno, entendeu? Não, Desculpa, minha pergunta ela foi técnica. não, acho que é tranquilo. Tem umas resoluções que o colegiado lançou, que foi, acho que em 2019, que muda a forma como você integraliza os estágios. Então, eu não lembro direito como é que é. Eu sei que o externo você pode integralizar como interno. O interno não tem certeza. Não, dá para integralizar como externo, sim. Acho que dá sim. Tem só que ver como que funciona, assim, que documentos Entendi, eu vou procurar saber. Mas o HC também tem como você fazer coisas por lá sem necessariamente ser com a Tereza. Tipo assim, existem ambulatórios. E também existem as ligas. Não sei se vocês conhecem as ligas acadêmicas, tá? Agora tá na moda, né? Criaram um monte de liga. Mas é legal, não tô criticando, não, achei interessante. Então, por exemplo, se você entra numa liga, sei lá, de geontologia, se não me engano, você acaba atendendo nos hospitais e você pode integralizar como estágio. Uhum. E aí, hospital, você não necessariamente precisa passar no estágio interno. Aí isso você descobre na medicina, assim. Na medicina tem coisa demais. É legal também. Entendi, Ana. Muito obrigado, viu? Vou Nada. procurar saber sobre isso. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Tá tudo bem, No chat, no chat não temos mais nenhuma dúvida, Ana. Mas alguém quer falar? Última chance? Pode falar também. Mentira, vocês podem falar depois. Se vocês quiserem também dividir coisas de vocês, como foi para vocês os estágios e coisas do tipo, pode ficar bem à vontade. Para mim é tranquilo. Acho que é até bom vocês trazerem as próprias percepções, assim, que a minha percepção é como foi para mim como aluna, sabe? Mas pessoas diferentes vão ter visões diferentes. A Patrícia, ela perguntou se quando o estágio é voluntário, se é possível flexibilidade maior em relação ao horário. Uhum. Minha experiência é que geralmente porque, assim, na teoria, né? Na teoria, estágio voluntário é só o estágio interno, né? O estágio externo não poderia ser voluntário, porém a psicologia, infelizmente, sofre com isso aí, né? Então, assim, com certeza, é muito mais tranquilo de ser flexível, porque você não vai ter um contrato, né? Você não vai ter. O único contrato que você vai fazer vai ser pelo FMG, que vai ter a ver com o seguro, né? Que você vai ter para poder. Inclusive, gente, né? Assim, reforçando, não faça um estágio por baixo dos panos, sabe? Porque por mais que possa parecer uma boa ideia, qualquer problema que der, você vai acabar tomando uma ferrada, né? E também você não vai estar assegurado, porque quando você registra o estágio no colegiado, você tem seguro. Então, assim, eu nunca vi acontecer, porque eu acho que a maioria dos meus colegas sempre registrava direitinho, mas eu imagino que possa dar um problema, assim, porque pode ser um exercício legal da profissão, né? Se você não está vinculado como estagiário. Mas eu acho que é bem mais tranquilo, porque você não vai ter um contrato com o lugar, né? Você vai ter um contrato só com a FMG, firmando ali essa parceria, um convênio, e também, assim, você vai estar ali, né, exercendo uma função puramente de aprendizado, justamente porque você não está nem recebendo. Então,
geralmente eles são bem flexíveis, justamente porque a pessoa sabe que ela tem que pagar, né? Então, assim, ela vai estar muito flexível. E outra coisa legal é vocês darem uma lida na lei do estágio. Tipo, nem sempre vocês vão conseguir, né, fazer valer a lei e tal, por mais que a gente acredite e tudo mais, mas vale a pena dar uma olhada para vocês saberem quais são os direitos de vocês, para vocês terem certeza de que não está sendo nada ali muito violado. Parte violada vai estar, mas assim, não tudo, né? E todo estágio que dá preferência para a lei do estágio, geralmente é um lugar mais saudável de se estar, na minha visão. Obrigada, Ana. Bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida, alguma colocação? Querem compartilhar alguma coisa? Acho que a gente pode ir encaminhando para o final, mas dá tempo, né, de vocês colocarem mais alguma coisinha. Ah, Érica! Eu posso falar? Vai por mim, claro. A gente está com duas mãos levantadas, da Gisela e a Érica. Vocês podem falar, Pode claro. falar, Gisela. Vou falar aqui, então. Muito obrigada aí por deixar eu falar primeiro, Érica. Eu estava querendo saber quais dicas vocês teriam, igual eu sou caloura, acabei de entrar no curso. Eu estou muito perdida ainda do que onde procurar primeiro, o que fazer primeiro, sabe? Não, legal. Então, eu acho que uma boa maneira de se achar isso é tanto no site do CIEX, né, que eles estão sempre divulgando as extensões que tem. Em relação às ICs, eu acho que agora no site do colegiado tem. Aí depois tem que conferir, mas antigamente tinha tipo uma listagem básica, assim, de quais são os laboratórios, quais professores que existem e tal. Também uma outra coisa que é interessante de ficar de olho hoje eu ia falar os alunos anunciando na sala, mas não tem mais isso, né? Porque está tendo o EAD. Ficar de olho no que o pessoal. Por exemplo, no colegiado, eu acho que de vez em quando nos stories eles colocam lá, tipo assim, oportunidades. Eu sei que o pessoal do PPG, do CogCom, eles sempre divulgam também. Então, ficar de olho nessas redes sociais. Eu acredito que os monitores de apoio, eles podem te falar também algumas coisas. Mas, assim, como você está no inicinho, acho que é a melhor hora de explorar, sabe? De ver o que parece interessante, tentar para ver como é que é, mas sem também se preocupar tanto em fazer mil coisas, né? Porque, assim, inclusive, quando nós estamos calouras, é um ótimo momento para a gente fazer outros hobbies, para a gente fazer amigos. Também acho que é uma prioridade essas coisas, beijar na boca, sabe? Acho que claro que assim, os estudos são prioridade, mas também é um bom momento de curtir, porque você acabou de entrar nessa nova fase aí de universitária, que é super gostosa, e tem mais coisa que a gente leva de saber do que só o tanto que a gente faz. Mas explora mesmo, dá uma olhada nessas redes, você vai gostar. Gente, eu ia falar que eu não sabia que a Erika estava aqui, então que bom que eu falei bem dela, entendeu? Porque olha só, que eu falo bem de você pelas suas costas, imagina se eu tivesse falado mal, sem saber que você estava. Eu estava aqui batendo palma e o pessoal aqui em casa rindo, Ana. Mais alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui só para vocês verem que sou eu mesma. Ana, eu queria me desculpar que eu não pude estar aqui no início, né? Assistir parte da sua apresentação. Agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né? Fiquei super feliz de ouvir você falar, assim, a sua experiência no curso, né? Depois de formada, embora tenha pouquíssimo tempo, né? Mas é muito legal ver o tanto de coisa que você fez, né? A Ana foi uma aluna que estava sempre no colegiado, pelo menos desde 2018, que foi o período que eu entrei no colegiado, né? Que eu lembro que
que eu e Silvio a gente comentava, né? Por mais alunos assim que façam esse planejamento como a Ana Clara faz. Então, eu queria agradecer pela sua disponibilidade de compartilhar essa experiência com a gente, com os colegas, né? E dizer o quanto eu fico feliz, né, de ver a visão positiva que você tem da sua formação e os conselhos que você está dando, né, para os colegas, as orientações. Eu acho que é muito importante, né, essa oportunidade que os atuais alunos têm de ouvir, né, uma ex-aluna que acho que aproveitou ao máximo o curso. Né? Então, essas duas coisas, meu agradecimento e expressar o tanto que eu fico feliz, né, ouvindo o quanto você avalia de forma positiva essa experiência, né? Mesmo com 2 semanas de choro e algumas situações, né? Eu sou ex-aluna desse curso também, tive mais que 2 semanas de choro de ser rejeitada, fui rejeitada uma vez numa seleção de estágio, porque eu sou mulher, né? E o professor queria mais rapazes na turma, então umas coisas que marcam a gente, né? Mas como você mesma disse, a gente sobrevive, né? Não, com certeza. Não, eu agradeço muito, gente, e agradeço muito a Érica, assim, não só pelo convite, mas por tudo, sabe? Quando eu falo essa questão de, tipo, a gente olhar para os professores e ver o apoio que eles dão, eu acho que a Érica é uma personificação disso, assim, para mim. E, assim, desse carinho, né, desse cuidado. Eu sempre falo que a psicologia é um curso muito humano, assim, e eu acho que é um pouco por aí. Sempre, todas as vezes, assim, também tive mais de 2 semanas de choro, mas todas as vezes que eu chorei, que eu fiquei triste, que eu fiquei perdida, eu fui muito acolhida. E, assim, eu fico triste pelos colegas que muitas vezes ficavam com medo, com receio de dividir com os professores, de procurar essa ajuda, porque, assim, a gente tem um corpo docente, né, realmente muito legal, muito bacana, muito apto a ajudar, sabe? E, assim, a Érica é um colegiado, pelo menos na minha visão, vocês não estavam aqui antes. Não é que os outros professores não eram bons, eles eram bons também. Mas, assim, foi uma revolução, assim, para a maioria das pessoas, porque foi um negócio, assim, a gente tinha muita dificuldade para formar, muitas coisas estavam um pouco desorganizadas, e aí essas ideias todas de, tipo, das novas resoluções, de colocar os alunos como monitores, de organizar o site direitinho, né? Assim, foi a divisão de águas, assim, para a gente conseguir formar, para a gente conseguir se organizar, para a gente fazer o curso da forma certa, né? Então, eu vejo, assim, é uma coisa que eu fico feliz, que eu vejo meus colegas falando dos colegiados, né, que mais ou menos assim, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele foi desistir do curso, e depois ele acabou vendo que ele não queria desistir do curso. E ele conta que ele chegou, tipo assim, chegou na porta do colegiado, falou assim, eu quero desistir do curso e tal. Eles deram para ele um formulário, falaram, assina aí, quando você não sei o quê, e é isso, assim, desista, sabe? E eu lembro que no meu caso, na vez que eu estava angustiada e tal, porque acho que foi a minha primeira paciente, que o meu primeiro atendimento foi assim, terrível. Aí eu cheguei para a Érica assim, falei, não, que eu vou desistir. E eu acho que é esse carinho, né? Ela falou assim, ela sabe meu nome, né? Sabia quem que eu era. Ela falou assim, Ana, como assim? Vamos conversar. Eu te vejo sempre animada com o curso. O que aconteceu? Me conta antes de qualquer coisa. E assim, é uma diferença enorme, né, gente? Isso é o cuidado que faz a gente realmente ter uma formação além de acadêmica, além de técnica, humana também, né? Esse tipo de profissional que eu quero ser. E, enfim, tenho muito orgulho de ter estado pelo FMG, sabe? Por mais que muita gente fale assim, a faculdade está melhor, a faculdade não sei o que é melhor, eu acho que a gente tem muita coisa incrível, assim. E, enfim, é isso, assim. Você é uma grande inspiração para mim também. Érica, eu fiquei feliz de você estar aqui. O inicinho da chamada, né? Foi até bom que você não viu que fui eu pagando o mico, porque eu não consegui ouvir. E agradeço de verdade por tudo que vocês fizeram por mim aí na graduação. Obrigada, Ana. Muito bom receber esse carinho. Marcela, deixo com você de volta. Tá, joia. Ana, no chat as pessoas estão muito gratas, muito mesmo.
A Helena disse que foi legal demais. A Patrícia disse que amou os conselhos e as dicas. Tá todo mundo muito grato mesmo, viu? Ah, não, obrigada, gente. E assim, o que vocês precisarem de mim eventualmente, assim, de tirar uma dúvida, né? Porque assim, eu sei que os professores eles falam as exatas mesmas coisas, mas é diferente a gente ouvir de uma pessoa que tá no mesmo momento, assim, de certa forma, né? Porque mesmo já tendo formado, eu formei tem pouco tempo, então conheço mais ou menos como que funciona quase tudo. Que nem, tipo, as angústias, as tristezas, essas dúvidas, inseguranças, podem me mandar mensagem. Eu recebo, às vezes, de alguns colegas que no Instagram, sabe? Que eu cheguei a dar um grupo de estudos no finalzinho da minha graduação, aí tinha muita gente novinha, e às vezes eles vêm me pedir um apoio, perguntar onde que eles conseguem tal coisa. Eu estou sempre disponível, assim. Pode falar de verdade, né? Falar das lamúrias, porque eu acho que muitas delas a gente viveu também e sobreviveu, né? Que nem a Erika falou, assim. Ficou triste, chorou, mas depois formou e vai cada vez mais vivendo a sua vida profissional. Ai, muito bom, Ana. A gente fica com o coração mais quentinho, assim. Ana, mais uma vez eu quero te agradecer em nome do Entre Linhas. Foi muito bom. E os elogios no chat continuam, todo mundo gostou muito. Ah, que bom, queria poder ver o chat. Eu posso mandar print, eu tiro o print e te mando. E antes da gente encerrar, eu queria só lembrar as pessoas que se inscreveram de preencher o formulário para presença e a gente mandou junto um outro link que é para fazerem uma avaliação sobre o evento, para a gente ter um feedback, assim, para saber se a gente precisa melhorar alguma coisa, ou se vocês têm alguma sugestão de mudança. Aí eu já mandei os 2 links, mas eu vou mandar de novo aqui no chat, caso tenha se perdido. Só E é isso que o problema do som foi culpa minha, gente, não foi dos organizadores. Mas passou rápido, resolvemos rápido. A gente foi boa. E é isso, gente. Eu queria agradecer todo mundo, né, que se dispôs a estar aqui com a gente na sexta. Foi muito bom mesmo. Não, gente, eu também agradeço muito a Marcela e a Maria Eduarda, né, que me fez o convite. A todo mundo aí que participou, né? Fiquei feliz que vocês assistiram e principalmente assim quem perguntou, quem quis saber mais. Acho que isso é super legal e eu fico feliz de poder assim dividir da forma que vocês forem absorver, do que vocês acharem que faz sentido aí do que eu disse. Espero que tenha sido uma conversa positiva e, enfim, estou à disposição. Obrigada, gente. Muito obrigada, Ana, por tudo. Obrigada, pessoal. E aí, essa reunião ela vai ficar salva para quem não pôde assistir agora, vão poder assistir depois. Pessoal, obrigada pela presença. Obrigada mais uma vez, Ana. Obrigada, Marcela, pela disponibilidade, estar aqui mediando a fala da Ana. E obrigada a vocês, alunos e alunas do curso, que estão aqui, né, sexta-feira à noite, escutando um pouco mais e aproveitando esse espaço que a gente criou para tirar dúvidas, entender um pouquinho mais do curso. Obrigada, boa noite, bom fim de semana, bom descanso para todos e todas. Boa noite, gente, bom descanso também para vocês. Obrigada, tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada, gente. Boa noite, gente. Muito obrigada.